Estamos Tá aqui... gravando já, Tá, professor. agora está Ó, gravando. opção. Após a abertura, né, com as regras, né, os combinados que a comissão, o pessoal da comissão passou, né, a gente vai iniciar esse belíssimo evento. Agradeço a presença, agradecemos em nome do grupo pedagógico. A gente tem um grupo pedagógico aqui no campus, com as disciplinas pedagógicas, Vitor, que tem vários professores envolvidos com as disciplinas, tanto de ensino, né, em metodologias, etc., do ensino de física e matemática, e a gente tem um grupo agora que teve início durante as APNPs, e nós temos feito algumas atividades, tá? E para essa atividade especial, né, todas são especiais, essa mais ainda, né, dentro do evento da CEMEP, nós trouxemos o professor Vitor, tá? Para a 7ª semana de ensino, pesquisa e extensão do FRJ Campus Volta Redonda, que tem como tema Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, Trajetórias e Desafios. Como surgiu essa roda de conversa, esse evento? A roda de discussão que acontecerá hoje é uma iniciativa do Grupo Docente Pedagógico do Campus de Volta Redonda, que é formado por docentes das disciplinas pedagógicas e de ensino das licenciaturas em Física e Matemática, que vem discutindo temas relacionados à formação de professores nos últimos meses. O grupo se reúne mensalmente e vem desenvolvendo atividades semestrais com convidados internos e externos, como o que vai acontecer hoje com o professor Vitor, visando fortalecer discussões que consideramos atuais e importantes para contribuir com a formação dos estudantes, especialmente os estudantes das licenciaturas que nós temos. Hoje o nosso convidado é o professor Vitor Hugo Paes de Magalhães dos Santos. O nome desse nosso evento de hoje é o título Refletindo criticamente sobre a BNCC e o novo ensino médio, elaboração e implementação das políticas. Agora, um breve resumo do currículo do professor Vitor. Possui graduação em licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, em 2010, mestrado em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 2013. É especialista em Psicopedagogia Institucional, doutorando em Ensino de Ciências no FRJ Nilópolis. Atualmente, é diretor de Ensino Técnico de Nível Médio e professor EBTT do Instituto Federal Campus Nilópolis, na área de Química e Ensino de Química. Tem experiência na área de Educação e Ensino de Química, pesquisando sobre a formação de professores, metodologias do ensino de ciências, currículo, identidade profissional e praxis pedagógica. E também na área de Química, com ênfase em polímeros, atuando com o seguinte tema: síntese e caracterização de terpolímeros à base de ANSDVB para aplicação como adsorvente iônico. Foi docente orientador voluntário e titular do Programa de Residência Pedagógica de Nilópolis, de 2018 a 2022. Atuou como coordenador de pesquisa e inovação do Instituto Federal de Nilópolis e como coordenador geral de diversidades do Instituto Federal também. E é com muito prazer que a gente tem você aqui. Não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar nesse currículo. Querida, imagina, não precisava nem falar isso tudo. Ah, não, a gente fez questão. E assim, aqui, ó, tá praticamente todo mundo desse grupo pedagógico, tá, Vitor? Ó, professora Isabela, professora Glaucia, professora Aline, Rosângela, tá praticamente, pelo menos eu que estou visualizando aqui nessa tela, e é assim com muito prazer, ex-alunos da licenciatura, alunos da licenciatura, agora os seus alunos também aqui presentes conosco nessa interação, é muito importante esse momento para a gente, tá? Glaucia vai fazer alguma palhinha, Rosângela, Isabela, vocês querem falar alguma coisa ou a gente já pode começar para aproveitar? Eu acho que podemos aproveitar aqui bastante o Vitor, né? Vitor, agora é com você, tá? O palco é todo seu. Vamos combinar mais ou menos 40 minutos, aí a gente passa para as perguntas do chat, tá bom? Tá bom.
Combinado. Um Obrigado, beijo. Boa Giovana. sorte. Beijo. Obrigado a todos e todas. Primeiro pelo convite e depois pela presença, né? Não sei se alguns de vocês já me ouviram falar em algum outro momento. Eu sei que tem a Lígia de Volta Redonda, me passou uma frase que está aqui, mas eu não sei se mais alguém está. Eu conheço Giovana me fez esse convite, eu fiquei extremamente feliz. Conheço Giovana do programa Residência Pedagógica, né? Nós trabalhamos, atuamos juntos, e eu certamente era o professor mais chato de todos os presentes lá. A gente fez muitas Que trocas. isso, Vitor? A gente fez muitas trocas, foi muito bacana o trabalho da residência pedagógica, que a gente conseguiu fazer juntos durante 2 editais. Eu saí agora nesse edital, um edital que está aberto, inclusive, em virtude de ter assumido aqui a direção de ensino técnico de nível médio do campus de Leão. Bom, primeiro, gente, eu falo demais, né? Então vou tentar manter aqui meus 40 minutos. Mas eu vou falar intensamente, né? Quem é meu aluno sabe, quem já me ouviu sabe. Nesse momento em que a gente tem um evento como esse, é de extrema importância e relevância a gente reafirmar a importância das instituições de ensino superior, a importância das instituições públicas de ensino, a importância do oferecimento do ensino de qualidade gratuito dessas instituições, apesar dos cortes, dos bloqueios, né, da falta de investimento na educação. E aí, quando eu estou falando de educação, estou falando em ensino, estou falando em pesquisa, estou falando de extensão. Então, a cada vez que eu participo de um evento como esse, a cada vez que a gente consegue promover um evento como esse é um ato de resistência, é um ato de mostrar Vitor, vê se você consegue ou mexer no seu áudio, chegar mais próximo, que eu pensei que era só para mim, mas o som parece que tem hora que picota. Tá, deixa eu tentar fazer uma outra... Ou ficar mais próximo, não sei. Agora melhorou. Assim, melhor. Obrigada. Nada, imagina. Então, partindo dessa premissa que a gente está aqui com muita felicidade, mas como um ato de resistência e de mostrar a importância que nós temos enquanto IFRJ na produção de conhecimento, na produção de pesquisa, na produção de extensão, falar sobre um tema que é de extrema relevância e de impacto para todos nós que somos professores e futuros professores, que são as reformas curriculares e educacionais que têm acontecido ao longo dos anos. Isso nos faz mais fortes para continuar, tá? Como a Giovana falou, o tema, né, que me foi proposto foi refletindo criticamente sobre a BNCC e o novo ensino médio, elaboração e implementação das políticas. Eu sempre começo falando de educação. Se eu vou falar da nova Base Nacional Comum Curricular, se eu vou falar do novo ensino médio, eu preciso dizer em que contexto essa nova base, esse novo ensino médio está inserido. E, obviamente, ele está inserido na educação. Primeiro ponto, educação, ela não é neutra. Embora a gente tente o tempo inteiro dizer que a pesquisa é neutra, que a educação é neutra, que a gente não se envolve na pesquisa, que a gente não se envolve diretamente na extensão, que o nosso olhar tem que ser deslocado, que o nosso olhar tem que ser afastado, eu afirmo, reafirmo, ressalto o tempo inteiro que educação não é um lugar de neutralidade. Assumir a neutralidade da educação é também, como Paulo Freire diz, um posicionamento político. Educação é um ato político.
Quando eu digo que educação é um ato político, eu não estou dizendo que educação é um ato político partidário, mas ele é político. Eu não consigo discutir educação, os lugares que a educação ocupa, as funções sociais que estão relacionadas aos atores que fazem educação, sem entender em que contexto político isso acontece. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Ninguém acorda um dia e diz assim, hoje eu vou reformular o currículo do ensino médio. Hoje eu vou reformular a maneira como o ensino médio é feito. Ninguém acorda assim. Tudo isso faz parte de um contexto político, de uma intenção política. A escola, gente, ela foi criada, né? Os primeiros modelos de escola que a gente tem aqui no Brasil, ela foi criada com a intenção de reproduzir a ideologia da classe dominante. A gente não pode tirar isso do nosso radar enquanto a gente discute educação, enquanto a gente discute ensino, enquanto a gente discute metodologia de ensino, né? A gente sempre precisa entender que tudo que está dentro da educação, imaginando que a educação é um campo amplo do saber, ele tem um objetivo, tem uma perspectiva e tem uma ação por trás daquilo, tá? Uma ação e uma intenção. Então pensa lá, quando a gente pensa na escola, a gente tem lá o primeiro modelo de escola jesuítica, né? Então os jesuítas catequizavam ali na escola aqueles estudantes. Havia já ali nesse primeiro modelo de escola, que eu estou chamando de escola jesuítica, uma intenção naquele ato pedagógico, né? E a intenção era, naquele momento, pensando aí na colonização europeia que a gente tem, passar os valores eurocêntricos, passar os valores cristãos para aqueles que estavam sendo instruídos. Ninguém faz isso acreditando plenamente de que aquele é o melhor caminho. A gente faz isso com uma intenção. A gente faz educação com uma intenção. E não importa, e esse é um outro grande problema que a gente atravessa na formação de professores. Não importa se você é professor de química, se você é professor de matemática, se você é professor de biologia ou de história, o lugar que você tem na educação é o lugar do professor, o lugar da professora, o lugar do educador. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Existe uma função social que é inerente à escola e que é inerente ao professor e à professora. Não é somente o professor de história, não é somente o professor de sociologia que tem que falar das relações sociais, que tem que falar da produção histórica de conhecimento. Não são só esses professores que têm que falar sobre como a educação vem se moldando no nosso país. É obrigação de todo professor e professora fazer uma leitura do mundo para facilitar o processo de construção de conhecimento dos nossos estudantes. A gente não pode fazer educação alheia aos acontecimentos em que nós estamos vivendo, sejam eles quais forem, tá? Isso precisa ficar claro para todo mundo e é nessa perspectiva que eu vou falar sobre educação. Eu sou professor de química e quando eu entro em uma sala de aula, quando eu faço uma atividade, uma ação extensionista, quando eu faço uma pesquisa na área de química ou na área de ensino, eu faço isso da perspectiva do educador. De um educador que escolheu enxergar e discutir e explicar o mundo através da ótica da química. Eu poderia ter escolhido a matemática, eu poderia ter escolhido a biologia, tá? Mas qual é a minha diferença para a Giovana, por exemplo? A Giovana trabalha com matemática e eu trabalho com química. A nossa função social é a mesma. Essa minha fala pode até parecer que não tem nada a ver com BNCC e não tem nada a ver com ensino médio. Mas é só para a gente entender qual é o nosso lugar nessa discussão, para que a discussão seja frutífera aqui.
para que quando eu começar a falar da Base Nacional Comum Curricular, a gente entenda sobre que ótica eu estou enxergando e trabalhando esse documento. Então, educação não se faz alheia a uma perspectiva da classe dominante. A intenção da escola, eu sempre digo, a função social da escola podem ser duas, né? Ou incitar ou calar. Ou você incita o seu aluno, o seu estudante, a pensar diferentes formas de interagir com o mundo, ou você adestra ele, ou você cala ele, ou você domina ele, para que ele não seja capaz de enxergar além do que você deseja que ele enxergue. E eu sinto dizer que, se você acha que a escola foi feita para incitar, você está completamente equivocado. A escola foi feita para domar. A escola foi feita para dominar. E eu, enquanto educador, o que eu faço? Eu transgrido o tempo inteiro. Eu faço tudo aquilo para que a escola não foi criada. Uma vez, eu estava dando uma palestra para alunos da residência pedagógica, e ele levantou a mão e disse assim: hoje eu fiz uma atividade na sala de aula, e eles falaram muito, e eu tive que mandar eles calarem a boca. Porque se eu não mandar eles calarem a boca, eu não consigo trabalhar. Certamente nós já falamos isso em alguns momentos. Certamente nós já ouvimos pessoas falarem sobre isso. E a minha pergunta é: será que a gente precisa mandar esse aluno calar a boca? Ou será que a gente tem que aproveitar esse falatório para transformar o saber e o conhecimento? A gente ainda está naquela perspectiva de que eu sento na sala de aula e enxergo unicamente a nuca do meu colega de frente. Eu ainda entro na sala de aula, pego uma turma dita bagunceira e falo para eles: quero ver no dia da prova, hein? Eu ainda estou fazendo educação para punir. Eu ainda estou fazendo educação em um modelo prisional da escola. Eu ainda estou fazendo educação achando que eu domino a capacidade fisiológica do outro. O estudante precisa levantar a mão, pedir para ir ao banheiro, e a gente tem o direito, enquanto professor, de dizer não, não vai. Como se a gente conseguisse dominar e sentir o que o outro está sentindo. Você pode falar para mim: Vitor, mas tem aluno que quer sair, que diz que quer ir para o banheiro e quer ficar rodando na escola, quer sair, quer ir para o bar. Ele quer mesmo. Um monte de gente quer. Talvez até nós queiramos. Mas o que você constrói nele é o entendimento de que a saída dele da sala de aula vai deixar um buraco na formação dele, na produção do conhecimento dele. E aí, para fazer isso, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. A gente precisa entender para quem a gente está ensinando, por que a gente está ensinando e o que a gente está ensinando. Então, feito esse arcabouço aqui, sobre a minha perspectiva de educação, eu vou começar a falar sobre as reformas que aconteceram ao longo dos anos, né? A gente tem dois tipos de reforma na educação: uma reforma curricular e uma reforma educacional, né? Então a gente pode caracterizar a reforma curricular quando eu estou mudando de alguma maneira o currículo, e a reforma educacional quando eu mudo os moldes de alguma modalidade, de algum segmento de ensino. Tá? Quando a gente pensa na BNCC, a gente está pensando numa mudança, numa reforma curricular. Quando a gente pensa no novo ensino médio, a gente está pensando numa reforma educacional. Primeira coisa, currículo. Se a gente está falando de reforma curricular, a gente está falando de currículo.
currículo muito diferente do que a gente pensa, não é somente aqueles conteúdos, aquela lista de conteúdos que a gente tem que ensinar para o nosso aluno. O currículo, em seu conceito, é um instrumento, é um recurso, é uma ferramenta, como queiram chamar, de dominação política. É a partir do currículo que eu faço educação com determinada intenção, com determinada intencionalidade. Perceba, é com a construção de um currículo que eu elenco quais são os conceitos e conteúdos que determinado estudante precisa ter para viver na sociedade. Pensando diretamente no ensino médio, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino médio é a última etapa da formação básica. Esse segmento, esse nível de ensino, tem como objetivo formar cidadãos para o mundo de trabalho, para viver em uma sociedade democrática, de forma crítica. Antes, lá atrás, o currículo que a gente estava baseando a nossa educação era o que a gente chamava de currículo mínimo. E quando eu estou falando de currículo aqui, gente, eu estou falando de escola pública. Todas essas falas que eu vou fazer são referentes à educação pública no nosso país, tá? E lá na frente eu até vou falar um pouquinho sobre as escolas privadas, mas eu estou falando sobre a escola pública porque é garantido pela nossa lei magna, né, pela Constituição Federal, que o Estado deve prover direito do cidadão estudar. Educação é um direito de todas as pessoas, ou deveria ser. Reformulando a minha fala, em teoria, educação é um direito de todas as pessoas. Na prática, não. E vamos chegar nessa discussão também depois. Então, prestem atenção. O currículo mínimo lá era esse conjunto de conhecimentos que o nosso estudante que passasse pelo ensino médio precisava saber para tentar resolver e enfrentar os problemas da sociedade. Então a gente pensa, que tipo de conhecimentos da língua portuguesa, da matemática, das ciências, né, sejam elas quais forem, esse indivíduo que passa por esse lugar que a gente está chamando de escola precisa saber para conseguir viver com dignidade. Para que ele consiga entender os fenômenos que acontecem, tanto de fenômenos em termos de fenômenos naturais, fenômenos psicossociais, fenômenos sociais e econômicos e por aí. Então, era essa a perspectiva. Com a nova Base Nacional Comum Curricular, a perspectiva muda. Como o próprio nome diz, a proposta é que haja uma base nacional, ou seja, em todos os estados do país serão oferecidos uma base igual. E você pode dizer assim, não, mas isso é muito legal, né? Todo mundo tem direito a ter os mesmos parâmetros de educação. Sim, é importante. No entanto, se a gente não respeita as regionalizações, as territorializações, a gente faz educação sem sentido e sem significado. Esse é um ponto importante. O que a gente tem hoje, dentro das escolas, na maioria das vezes, é uma formação com uma tendência a um estreitamento curricular. Você tem um currículo que não conversa com a realidade do aluno. Você tem um currículo que não traz significado para o seu aluno. E ele não traz, às vezes, nem significado para você. Né? O aluno te pergunta assim, para que eu estou aprendendo isso? Quem é da química vai entender bem o que eu estou dizendo. A gente sempre diz assim, química está em tudo. Quando a gente diz que a química está em tudo,
provavelmente a gente não sabe dizer por que a gente está ensinando aquele conhecimento. Matemática está em tudo, a língua portuguesa está em tudo, né? Mas qual é a relação daquilo que eu estou conversando com o meu aluno dentro de sala de aula quando ele sai da minha sala? De que maneira ele vai observar aquele conceito que foi trabalhado? Essa educação que a gente tem hoje é uma educação bem positivista. É uma educação ainda que está baseada nas avaliações internacionais, que norteiam e que classificam a qualidade da educação. Isso é uma coisa que eu sempre tenho muita dificuldade. Eu quero qualificar alguma coisa a partir da quantificação dessa coisa. Eu faço uma prova e a partir do resultado daquela prova eu digo a qualidade daquele ensino. Eu digo se um aluno é bom ou não a partir de uma prova. Todo mundo sabe que no momento da prova, a maioria das pessoas fica nervosa. A maioria das pessoas bloqueia. A maioria das pessoas ficam ansiosas. Então, aquele resultado que você está tendo na sua prova, por exemplo, não prova absolutamente nada. E é a partir de provas, que eu estou chamando de avaliações nacionais e internacionais, é que a nossa educação é qualificada. Existe uma política de premiação nas escolas a partir dos resultados das avaliações nacionais e internacionais. E isso muda completamente a perspectiva da educação. Porque eu tenho um professor que está na escola pública com um trabalho precarizado. Ele está tendo que dar aula para muitos alunos, preenchendo documentos. Ele está tendo que trabalhar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo para ter um salário digno. E aí existe a possibilidade de que aquela escola seja premiada, e aí esse professor ganha um pouquinho a mais se os alunos forem bem nessa bendita avaliação, por exemplo, do PISA. O que a gente faz? A gente monta um preparatório e a gente adestra os nossos estudantes. A gente diz para ele, ó, a gente vai estudar esse conteúdo, que esse conteúdo vai ser cobrado na avaliação internacional. Eu estou fazendo educação? Não, não estou fazendo educação. Eu não estou fazendo educação. Eu não estou permitindo que aqueles conteúdos que estão sendo trabalhados com os meus estudantes sejam pensados, que eles tenham um ato de refletir sobre aquilo, que eles consigam fazer relações com a sua vida, seja ela em que área for, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, enfim. Então, a partir daí, eu já sei que a educação perdeu a função social dela, que é, em teoria, preparar aquele estudante, aquele cidadão, para entender os fenômenos que acontecem na sociedade. O ensino médio, historicamente, ao longo dos anos, tinha muito pouca adesão. Ele não era obrigatório há algum tempo atrás, né? Então, você fazia até o ensino fundamental e evadia, e não continuava na escola. Então, ele passa a ser obrigatório. E aí, existem algumas metas, algumas ações que precisam ser feitas para que esse estudante saia do ensino fundamental e continue seu estudo no ensino médio. Primeiro ponto é, por que normalmente o número de estudantes que saem do ensino fundamental e vai para o ensino médio é pouco? Porque a gente está falando de educação pública, né? Lembrando. Então, as escolas públicas são voltadas, basicamente, na nossa estrutura, para os pobres, pretos, filhos da classe trabalhadora, que, não diferente dos seus pais, precisam trabalhar para se alimentar. Você não trabalha porque você quer comprar um tênis, né? A maioria dessas pessoas que saem do ensino fundamental e vão para o mundo do trabalho, elas não vão porque elas querem comprar um tênis, porque elas querem comprar uma roupa bonita. Elas vão porque elas precisam
comer. Elas vão porque elas precisam ter dignidade. Tá? Então aí a gente já pensa que o Estado, em teoria, diz que é direito do cidadão ter acesso à educação e ele mesmo não proporciona instrumentos e recursos para que o pobre, que o filho da classe trabalhadora, consiga prosseguir com seus estudos. Então tem umas metas, como eu falei lá, o Conselho Nacional de Educação, ele faz lá o Plano Nacional de Educação, de 4 em 4 anos, né, ou deveria ser, e aí ele começa a ter metas. Uma das metas que ele tem é que se diminua a evasão escolar nesse período. O que eu estou chamando de período? Nessa idade, entre 14 e 17 anos, que é normalmente a idade que os estudantes saem do ensino fundamental e vão para o ensino médio, eles querem diminuir a evasão escolar desse grupo e eles querem que esse grupo se mantenha ali nos 3 anos do ensino médio. Desculpa, gente, eu estou gripado. Com a proposta, com a prerrogativa de que o ensino médio é a etapa que vai garantir a formação básica humana. E aí, a partir disso, eles começam a fazer tentativas de reformulação do ensino médio. A partir disso, eles começam a fazer tentativas de reformulação do currículo. Tá? Então, como é que eu faço, por exemplo, para garantir que o nosso estudante não saia do ensino fundamental da escola? Eu vou fazer algumas reformas educacionais. Eu vou fazer algumas reformas curriculares. Então, há um grupo que pensa, né, as diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais. Então, a gente tem lá, em 1998, por exemplo, a criação e a discussão das diretrizes curriculares nacionais. E aí a gente começa ali com essas diretrizes, com esses parâmetros, né, as DCNs e os PCNs, a gente começa a tentar fazer um ensino com sentido, um ensino com significado. A gente começa a falar sobre a importância da formação integral do nosso estudante, né? E o que é a formação integral? É a formação completa em todos os âmbitos, em que ele consiga relacionar todos os saberes que ele vai internalizando e tendo acesso durante o ensino médio na perspectiva da sua vida pessoal, na perspectiva da sua vida profissional. Então, a reforma curricular, a reforma educacional, ela não aconteceu agora, ela vem acontecendo ao longo dos anos, né? Existiu lá em 2003 o Seminário Nacional do Ensino Médio, que fala sobre a importância de repensar o ensino médio, fazer a relação dos conhecimentos científicos com o trabalho, com a cultura, né? Que é algo que a gente foi deixando para fora da escola, né? A cultura, a multiculturalidade, enfim, a perspectiva do trabalho no princípio educativo, no princípio pedagógico, a perspectiva do mundo do trabalho e não do mercado de trabalho, ela foi ficando fora da escola. E aí com essa tentativa lá das DCNs, PCNs e Seminário do Ensino Médio, a gente vem tentando trazer para dentro da escola esses princípios de cultura, ciência, trabalho, por aí vai. Sai governo, entra governo, lembra que não há neutralidade na educação. Há um projeto que orienta a educação. E a gente chega aí à discussão do novo ensino médio. Tá? E aí, para que eu mude o formato do ensino médio, para que eu mude o formato desse segmento de ensino, eu preciso mudar o recurso que eu tenho para fazer a educação nessa modalidade. Então, eu mudo o ensino médio, mudo o formato, reforma do ensino médio, e mudo o currículo.
Base Nacional Comum Curricular. Primeira coisa importante, são duas reformas separadas. Muita gente acha que essas reformas fazem parte do mesmo movimento. Elas não fazem, são reformas separadas, mas que se complementam. Então a gente começa com o novo ensino médio, que muda a carga horária das disciplinas. Na verdade, que muda tanto a carga horária do ensino médio, quanto as disciplinas. As disciplinas deixam de existir e passam a ser áreas do conhecimento. Então, a gente tem um ensino médio com 3.000 horas. Então, para garantir, de acordo com o novo ensino médio, formação básica humana, o meu estudante precisa completar 3.000 horas de acesso a conhecimentos durante essa modalidade de ensino, esse segmento de ensino. Dessas 3.000 horas, 1.800 horas são horas de formação básica, que eles chamam. Entendam formação básica aqui como português, matemática e inglês. Depois dessas 1.800 horas, eles vão precisar completar 1.200 horas. E essas 1.200 horas serão de quê? Formação específica das outras áreas de conhecimento. E aí entra uma perspectiva também nesse novo ensino médio de preparar o jovem, a juventude, ela vem com essa perspectiva, para escolher o seu projeto de vida. Percebam, gente, eu faço sempre essa piada, que nem é piada, que nem é tão... não é engraçado, mas só para a gente entender. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha dúvida se eu queria miojo de galinha ou de carne. Hoje, de acordo com o novo ensino médio, com a perspectiva da BNCC, um jovem de 14 anos consegue descobrir e escolher o seu projeto de vida. Então ele vai escolher se ele vai fazer ciências humanas, se ele vai fazer ciências da natureza, se ele vai fazer formação técnico-profissional. Então eu vou ter obrigatoriamente português, matemática e inglês, e as outras disciplinas, que já não são mais disciplinas, são áreas de conhecimento que a BNCC chama de itinerários formativos, vai ser de acordo com a minha escolha. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma faculdade de Química, eu vou escolher exatas. Se eu quiser fazer História, eu vou escolher Ciências Humanas. E aí aparece uma propaganda na grande mídia dizendo: agora você, jovem, é protagonista da sua história. Você pode escolher o que você quiser. E aí as pessoas ficam, nossa, que lindo, nossa, um deslumbre, eu não vou mais precisar fazer aquela disciplina que eu não gosto. Só não te contaram o seguinte: a BNCC também foi dividida em áreas de conhecimento, que a gente está chamando de itinerários formativos. Está escrito no documento da BNCC que a escola, assim como o ensino médio, a escola é quem decide qual itinerário formativo ela vai oferecer. Na prática, como é que funciona isso? Eu estou aqui em Nilópolis, no IFRJ, e aí eu escolho, enquanto instituição escolar, que vou oferecer Química. Que o conhecimento, que a área de conhecimento, que o itinerário formativo que eu vou oferecer aqui é Química, Física e Matemática. E aí você mora aqui pertinho de mim, você mora aqui do lado da escola, você estudante. Você mora do lado da escola. Dessa escola que eu decidi que só vai oferecer ciências da natureza. Você quer fazer ciências humanas. Aí você vem aqui na minha escola e diz assim: eu quero me matricular nessa escola porque é pertinho aqui de mim, então as condições são muito melhores, né? Eu não vou precisar ter dinheiro para me deslocar, vai ser mais saudável esse meu deslocamento. Então eu falo, mas não vou poder, que aqui eu não ofereço ciências humanas. Mas eu vou te indicar uma escola que te oferece ciências humanas. Você mora aqui em Nilópolis, tem uma escola excelente em Volta Redonda. Pensem comigo.
esse jovem que está aqui do meu lado, da minha escola, em Nilópolis, vai sair de Nilópolis para ir à Volta Redonda, lembrando, filho da classe trabalhadora, tá? Para estudar? Obviamente que não. Ele escolheu alguma coisa? Não. Quem escolheu foi a escola. Mas isso não foi dito lá, no documento. Na verdade, no documento não, na grande mídia. Aí tem uma outra coisa. Não, mas Vitor, que isso? Agora o aluno pode fazer o eixo de formação técnico-profissional. Isso é maravilhoso. Né? Os IFs trabalham nessa perspectiva. Eu não sei como é aí em Volta Redonda, mas eu dei uma pesquisada em alguns colégios que já estão implementando aí o ensino médio, a BNCC, para entender quais formações profissionais, técnico-profissionais, eles estão oferecendo. E aí percebam, manicure, porteiro, cabeleireiro. São basicamente esses. Aí vocês vão falar assim, mas qual é o problema? Nenhum problema. São profissões extremamente dignas. Mas a minha pergunta é, por que que a gente está oferecendo para o filho da classe trabalhadora a opção somente de continuar nas profissões de base? Que formação técnico-profissional é essa que eu estou oferecendo para aquele cara que tenha educação como uma possibilidade de ascensão social? Vou além. A escola pública precisa seguir a BNCC e o novo ensino médio. Então, ela ofereceu um itinerário formativo, uma área de conhecimento. Você está lá, tendo aula comigo. Você quer fazer faculdade. Você está tendo aula de português, matemática, inglês, química e física. Só que o Enem tem todas as disciplinas. O Enem vai se adequar a isso? E aí tem escrito, o Enem poderá, os exames de vestibulares poderão se adequar à BNCC. Enquanto isso, nas escolas particulares, todos vão ter todas as disciplinas. E eles vão oferecer todos os itinerários formativos. E aí pensa nessa lógica. O cara que está na escola particular vai ter acesso a todo o conteúdo que vai ser cobrado no Enem. O cara que está na escola pública vai ter acesso somente ao que a escola oferece. Quando ele chega no Enem, haverá um buraco ali. Quem entra na universidade pública de qualidade? O cara da escola particular, da escola privada, que minimamente tem muito mais privilégios do que o cara que está na escola pública. O cara que está lá na escola particular, que acha que é elite, e não é, né, por falta de consciência de classe, mas certamente ele tem muitos privilégios. E ele vai adentrar na universidade. Ele vai prosseguir. O que eu vou fazer dentro da universidade? Eu vou embranquecer a universidade. Eu vou tirar de dentro dos bancos da universidade o filho do pobre, o filho do preto, o filho da empregada. Eu vou tirar eles de lá. E aí eu continuo fazendo a manutenção do sistema. O pobre continua pobre, o pobre continua dominado e a classe dominante vai ascendendo, vai ascendendo, vai ascendendo, vai usando o currículo como instrumento de dominação política. Você não entende, e aí você vai para lá, para a sala de aula, para ter aula, você não consegue compreender os efeitos dos atos políticos, sociais, econômicos na sua formação como pessoa, você não consegue ascender socialmente, e aí você reproduz aquilo para o seu filho, para o seu primo. É isso. Isso é o que a gente tem, basicamente, de reforma política, curricular e educacional agora. Aí você vai me dizer, Vitor, então você está dizendo que você é contra a BNCC e é o novo ensino médio. Obviamente que eu sou. Porém,
quando você vai ler esses documentos, nada disso que eu estou falando está escrito. O documento está impecável. E aí, na perspectiva que eu falo para os meus estudantes, professores, futuros professores, precisam ler o que não está escrito. Precisam ler as entrelinhas. E aí você pergunta, como é que eu faço agora? Porque eu vou me formar enquanto professor, vou trabalhar na escola pública, e esse documento está lá. Eu não tenho como mudar. Não tem como mudar. BNCC, embora não seja um documento curricular, e aí BNCC não é currículo, tá? É um documento normativo. Se ele é normativo, ele tem efeito de lei. Quando eu digo que ele não é currículo, é o seguinte: a BNCC, ela muda a perspectiva. Ela sai dos conteúdos e trabalha com competências. Então, ela traz 10 competências gerais da educação. Depois, para cada área de conhecimento, para cada itinerário formativo, ela traz competências e habilidades que devem ser desenvolvidas. E aí, gente, a gente precisa ter cuidado com uma coisa. O sentido de competência dentro da BNCC é um sentido de competência de formação, da formação semicultural, de formar o indivíduo sem o indivíduo, formar o indivíduo para exercer especificamente uma função. Fazendo uma analogia, assim, eu formei você para fazer arroz. Você faz arroz maluco, você faz arroz à piemontese, você faz arroz... Você faz arroz. Você sai da nossa escola e arranja emprego para fazer feijão. E você não sabe. Porque é esse o sentido da competência. Não é que você é competente para fazer alguma coisa. É que você é competente para fazer exclusivamente uma coisa. E essa uma coisa, obviamente, está relacionada à sua mão de obra exclusivamente. E não à sua capacidade da produção do conhecimento, da produção da pesquisa, da produção da extensão, da produção como ser social. Esse documento, a BNCC, ele foi pensado, né, por organismos privados, tá? Pelo Sistema S, pelas fundações, pelas grandes fundações privadas, com pouquíssima participação dos professores da escola pública. Eu me lembro muito de, Giovana também deve se lembrar disso, quando a gente teve o primeiro edital da residência pedagógica, em 2018, uma das prerrogativas, um dos requisitos para que a residência pedagógica fosse implementada na escola é que a gente, professores orientadores, tratássemos da BNCC. A gente convidou os professores, preceptores, a gente convidou os professores das escolas que iam atuar com a gente e a gente perguntou: e aí, queridos, e a BNCC? Ninguém sabia sobre. A BNCC não foi discutida. A BNCC não foi apresentada. E aí, adivinha? Todas as indústrias, as editoras, todas, começaram a produzir o material na perspectiva da BNCC, em que eu tiro as disciplinas e coloco as áreas de conhecimento. Quando isso chega para ser implementado. E aí é uma loucura. Você tem uma competência na química, que é a mesma da biologia, que é a mesma da física, que pode ser tratada do primeiro ao terceiro ano com coisas que você não consegue imaginar que você pode fazer. Vem umas habilidades que o aluno tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, que eu não sei, que eu, por exemplo, não sei como fazer aquilo ensinando átomo. Então, minha gente, ó, eu já estou falando há mais de 40 minutos, não estou, Giovana? Acho que já, né?
O que a gente precisa entender? Nós vamos chegar lá na escola, eu não respondi isso, nós vamos chegar lá na escola, enquanto professores, vamos ter que atuar com esses modelos. Sim, nós vamos ter que atuar. Como é que a gente faz? A gente conhece o que não está escrito e transgride. A gente transgride, a gente diz. Se disseram pra gente que você é pobre, vai continuar aqui, pobre, sem possibilidade de ascensão e desenvolvimento intelectual, eu descubro, enquanto professor, como eu vou transgredir. Eu preciso conhecer o documento, eu preciso conhecer aquele documento de cabo a rabo, para saber exatamente o que eles querem que eu faça. E aí eu decido o que eu vou fazer. Que certamente não vai ser o que eles querem que faça, que a gente faça. Eu não posso, e eu vou encerrar minha fala, e depois eu continuo nas perguntas, eu não posso deixar de encerrar a minha fala, deixar de dizer, ao encerrar a minha fala, que nós estamos em um retrocesso sem tamanho na área da educação. Nós estamos num retrocesso em que a escola está, além de depreciada, jogada aos ratos. A gente está num retrocesso em que o professor, em que o docente, o seu trabalho é precarizado o tempo inteiro. A gente está num retrocesso de escola com mordaça. A gente está passando por vários retrocessos. E a gente vai passar por eles. Não é a primeira vez e não vai ser a última, infelizmente. Mas educação é o caminho que a gente utiliza para resistir e transgredir. Eu, Vitor, não acredito que a educação por si só tem o poder da transformação. Que quando eu acredito nisso, eu estou acreditando que a educação ocupa o mesmo lugar que a sociedade. Quando eu acho que a escola consegue formar um cidadão que vai sair daqui transformando o mundo, eu estou colocando escola e Estado no mesmo lugar. Isso não é verdade. Escola é um braço da sociedade. Mas eu acredito que a educação transforma a pessoa, transforma a visão da pessoa sobre a sociedade. E a partir daí, reproduz nos seus nichos, que podem ser vários, para que a gente caminhe para um outro modelo de sociedade, seja ele qual for. Não me importa, né, falando muito genericamente, para que vocês não entendam que eu sou comunista, né, que dessas coisas, também não tem problema de me chamar de comunista, não. O que eu estou querendo dizer é, não importa que modelo de sociedade a gente vá, desde que a escola e a educação não sejam instrumentos de dominação política da classe dominante. A gente pode ir para qualquer lugar, desde que na escola a gente tenha liberdade para discutir e entender todos os processos que acontecem na sociedade. Todos os processos. Que eu não faça adestramento, que eu não minimize intelectualidade, que eu não minimize multiculturalidade, que eu não minimize inteligências múltiplas e que eu não faça educação para punir. Porque educação não se faz para punir. Educação se faz para libertar. É isso, gente. Senão eu não vou parar de falar, como eu falei no início. Imagina, você fala pouco, Vitor. Ficaria mais tempo, com certeza. Muito obrigada. Eu perdi algumas partes do chat, mas as perguntas a Aline me repassou. Tem um comentário da professora Isabela. Vamos voltar àquelas épocas de vestibular para a universidade, em que o que sobrava para o pobre era a faculdade particular. Mais triste é o tamanho do retrocesso nos últimos 6 anos. Aí vem um outro comentário do professor Paulo, concordando com você, Victor. Desde os PCNs, essa ideia de competência vem sendo priorizada, na verdade, para atender demandas do mercado na educação.
Aí você fez o comentário da residência, a BNCC, né, quando nós tivemos no primeiro edital. E o segundo também, né, estava bem direcionado. Eu não sei o pessoal que está agora nesse edital, se está com esse foco na BNCC, como se nós fôssemos as marionetes, né, para a implementação. Professora Isabela, pode falar, depois eu faço a pergunta. Faz parte do edital, da pontuação que nossos projetos tiveram do MEC, né? Faz parte. Mais ou menos assim, vocês são obrigados a colocar. Se não colocar, vai ser penalizado. É isso. E aí é mesmo o que o Vitor falou, vamos ver o que está lá, aprender o que está lá, né, para poder fazer o que a gente puder fazer. É isso. A gente precisa conhecer o que eles querem que a gente faça para a gente entender, enquanto educador, se esse é o caminho. Porque é claro, gente, que eu estou falando de uma forma geral. Existem algumas questões ali na BNCC que são boas de serem pensadas e aproveitadas, né? Mas a gente precisa entender em que perspectiva. Sob qual perspectiva eu estou ensinando, eu devo ensinar aquilo. É isso. O Paulo e a Glaucia levantaram a mão. Agora, eu não sei quem foi o primeiro. Foi o Paulo, foi o Paulo. Paulo, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Vitor, boa noite. Parabéns aí pelas suas colocações, tá? Obrigado, querido. E assim, eu fico aqui me perguntando, né? A gente hoje está numa situação tão distópica, né? Que a gente fica pensando para onde vamos. Havia aquela perspectiva, né? Que a gente pensava, e aí é onde se baseou a BNCC, enfim, PCNs, que era aquele atendimento ao mercado, né? E aí você tem o CDE, você tem o BIRD, que colocam perspectiva de competências, né? Para atender o mercado de trabalho, de produção, enfim. Para além disso, hoje a gente tem no Brasil uma perspectiva assim muito preocupante, que é uma perspectiva desse fundamentalismo religioso, né? Que assim ele chega batendo de forma assim bastante intensa, né? Do ponto de vista de uma sociedade que não está refletindo e pensando ações, né? Que a gente possa dizer assim, que sejam ações de se pensar uma sociedade mais diversidade, enfim. E aí eu te pergunto, Vitor, como é que a gente lida com tudo isso? Como é que a gente... Aí pensando aí, né, em alguns autores que falam dessa coisa, né, da transgressão, né, como você falou, e eu penso muito nisso. Como é que a gente lida com tudo isso, né? Porque você tem pressão mercadológica, você tem pressão cultural, né, e religiosa, né, do ponto de vista como a gente vive hoje no Brasil, com esse retrocesso, né? Eu penso que seja um retrocesso fundamentalista, enfim. O que você tem para dizer para a gente, Vitor? Como é que a gente lida com isso, né? E numa tentativa assim, de uma visão mais utópica, né? Não tão distópica como a gente está vivendo hoje. Olha, Paulo, eu vou te dizer que isso é uma coisa que eu fico me perguntando todos os dias. Todos os dias eu penso nisso. O que eu encontrei, e eu posso estar equivocado, tá? Nos últimos tempos, principalmente depois dessa apocalipse, né, da pandemia, eu entendi que eu precisava trabalhar no sentido contrário da brutalização, né? No sentido social, no sentido da sociologia mesmo, assim. Eu percebo que esse retrocesso ele age diretamente na brutalização do ser humano. E aí eu tenho que trabalhar nessa perspectiva da humanização, sobre as nossas potencialidades, sobre as nossas incapacidades, sobre as nossas limitações, sobre a nossa falta de sanidade, sobre tudo isso. Então eu tenho tentado fazer educação no sentido de humanizar. Para além, qual é o meu objetivo agora enquanto professor? Humanizar.
usar a química, usar o ensino de química para humanizar. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente se depara com a piora do processo do retrocesso. E aí, quando a gente humaniza, a gente precisa dizer que a humanização é o contrário da brutalização. E as pessoas não estão se dando conta de quão brutalizadas elas estão. Que isso interfere em tudo, interfere na precarização do trabalho, interfere em tudo, né? A gente passou por uma situação, Giovana estava comigo também nessa situação, em que a CAPES, por exemplo, não pagou a bolsa dos nossos preceptores, e os nossos preceptores continuaram trabalhando, porque eles estavam fazendo aquilo por amor. E essa é uma questão, por exemplo, que me chateia bastante, né? Quando eu estou trabalhando nessa perspectiva da identidade profissional, da formação da identidade do professor, eu tento tirar da cabeça dos meus futuros professores, né, nós que estamos aqui, que essa história de que para ser professor tem que ter dom e amor, ela está lá atrás. E ela também faz parte do processo de precarização do trabalho docente, né? Porque para ser professor, você precisa estudar, você precisa entender a educação, entender o potencial de transformação social da educação. Esse dom, nessa perspectiva quase que religiosa, ela traz para a gente um processo de brutalização no sentido de que você escolheu ser professor, nossa, tadinho, nasceu para isso. Vai ganhar pouco, vai fazer por amor. Então, quando eu falo de trabalhar na perspectiva da humanização, é abrir o olho para tudo isso, né? Eu estudei muito, estudo muito, como todos vocês, para conseguir pensar na educação, para conseguir pensar no ato pedagógico, na prática. Então, eu preciso que as pessoas entendam sobre o que eu estou falando, né? Quando a gente entrou na pandemia com o ensino online, com o ensino remoto, caiu logo por terra a história do fazer educação em casa, né? Do homeschooling. E aí eu quero que meu filho volte para a escola. Eu quero que ele volte para a escola, e aí vamos para a rua, porque a escola foi a única que não voltou. Mas não é porque a escola era importante. Não era por isso que eles queriam que as crianças voltassem para a escola. É porque eles não queriam ficar com as crianças, porque eles não sabem fazer educação. E eles acham que a gente pode dar conta de tudo. Que a gente pode entrar numa sala de aula com 40 alunos, numa escola, que não tem ar-condicionado, que não tem ventilador, que a janela não abre, e que eu posso fazer educação para 40 pessoas ali com a pandemia matando muitas pessoas. Isso tudo é brutalização. O que aconteceu conosco dentro da escola, e a própria escola, ela foi brutalizada a ponto de que hoje, se a gente não humaniza, a gente não consegue continuar. Não sei se eu te respondi, Paulo, mas essa é uma perspectiva que eu tenho tentado levar. Não respondeu assim, Vitor, mas assim, para além disso, né, que eu acho que é uma questão mais próxima, a gente tem essas ações macros, né, como a BNCC, PCN, que são ações de, né, instituições internacionais, grandes, né, como o CDE, enfim, BID, enfim. E assim, o que eu quis colocar, que para além de tudo que você relatou assim, de forma bastante coerente, né, desse nosso dia a dia da escola, para além disso tem toda essa questão, né? Por exemplo, hoje no Brasil só se fala em PISA. A disputa eleitoral do Brasil hoje de educação é PISA. O que é PISA? O que é isso, né? E aí você traz essa reflexão, né? Eu concordo muito, né? Que a educação ela se faz no contexto, mas para quem está com pretensões políticas ou com alguma proposição de avaliação da educação, eu falo em PISA. O quão distante, né, está tudo isso, né? A gente pega, por exemplo, a educação da Finlândia, que
se colocou dentro de contexto próprio para poder, né, e conseguiu resolver as questões, que aí dá conta de Pisa e qualquer outra coisa, né, o quão longe nós estamos de tudo isso, né? Porque para além disso, que a gente não consegue dar conta, a gente tem que enfrentar esse obscurantismo, tudo isso, né? É isso, né? Uma reflexão muito séria que eu acho que a gente tem que fazer. A gente precisa pensar muito, né? Como é que a gente caminha na formação dos nossos professores para dar conta de toda essa pressão, né? Até porque a gente percebe, né, que para muitos professores, se der conta do PISA, está tudo ótimo. E eu não sei se é por aí. É só isso. É isso, Paulo, é isso. A gente não tem uma resposta, né, de como fazer isso, mas eu acho que o primeiro caminho é isso, assim, conhecer o que eles querem que a gente faça e depois a gente transgride. Acho que esse é o caminho. E isso vai variar de espectro de ambiente para ambiente, de lugar para lugar, né? Mas transgredir. Obrigada, Vitor. Obrigada, Paulo. O André Seixas, tomara que eu não tenha perdido nada aqui, que está na coordenação da residência pedagógica. Ele não lembra de estar posto que deveríamos falar sobre o BNCC. Porém, colocamos no projeto institucional e nos subprojetos queremos discutir a BNCC, o novo ensino médio e o novo PNLD nas escolas e seus impactos, pois chegamos à conclusão que não podemos deixar de discutir esse tema tão sensível para a educação. A implementação não existe, foi largada nas escolas, não houve orientações, não houve capacitação, nada. E a professora Glauci: tenho lido que o PIBID e a residência são políticas que têm sido planejadas para auxiliar na implementação da BNCC, mas penso que o que pode nos trazer um pouco de esperança é que, entre o que é planejado pelo Estado, muitas vezes de maneira autoritária, e o que é executado nas escolas e instituições de educação, à distância, porque a política vai se alterando e transgredindo. Pelo que vejo do que é desenvolvido aqui no campus, Volta Redonda, tanto no PIBID quanto na residência, não há qualquer reforço dos fins inicialmente planejados. Simplesmente, o professor André Seixas falaram para os professores do primeiro ano, primeira série do ensino médio, mudou, se virem, coisa de louco. Verdade. Mas tem uma pergunta que eu acho que eu perdi. Deixa eu... o do professor Paulo, ele já colocou aqui. Eu acho que você já respondeu, né? E da Glauci: Vitor, há previsão de que o novo ensino médio esteja sendo implementado na primeira série do ensino médio agora em 2022. Você tem conhecimento sobre como isso tem acontecido nas escolas do estado do Rio de Janeiro? Então, Glauci, ele começa em 2022 e ele tem até 2024 para ser implementado. O novo ensino médio vai aos pouquinhos. Eles estão fazendo em escolas piloto, né? Uma escolha que certamente tem uma intenção, que eu ainda não descobri qual é, mas já está acontecendo. Já está acontecendo. E uma coisa que é importante, gente, todas as escolas públicas estaduais vão precisar se render e se readequar ao ensino médio. Então, já está acontecendo, mas a gente tem um período de 2022 a 2024, tá? Para essa implementação. Professora Isabela, por favor. Eu queria fazer um comentário que no início do ano, Márcia, a gente pensando, né, sobre a BNCC e sobre essa modificação aí dos percursos formativos, a gente tentou entrar em contato com ex-alunos mesmo, colegas, professores que foram preceptores ou que foram supervisores no PIBID, né? E a pergunta foi como é que está se dando na sua escola. E as respostas foram do tipo:
a gente está fazendo coisas e botando disciplinas que agasalhem os professores. Então, tem professor da área de exatas trabalhando com uma disciplina chamada... como é que você falou aí? Projeto de vida. Projetos de vida. Aí colocou não sei quantas aulas de espanhol, porque o professor sabe espanhol, então coloca lá não sei quantas aulas de espanhol. Então, percurso formativo, mesmo nas escolas, eles não são um percurso formativo pensado. Não são. Eles não estão sendo pensados. Mas esse é o objetivo, sabe, Isabel? Não é. Esse é o objetivo. Sim, esse é o objetivo deles. É muito triste. Muito triste porque as pessoas ainda... Quer dizer, eu fui de uma época, né, eu sou mais velhinha, eu fui de uma época em que a gente começava a trabalhar aos 14 anos de carteira assinada. Meu percurso foi a partir dos 15. Eu passei para o UERJ na tarde, né, que não era a primeira opção era sempre o matutino. Passei para o vespertino e não pude frequentar, porque eu trabalhava, tinha que ser uma faculdade noturna. A faculdade noturna era paga. Só que quando você chegava no mercado de trabalho, sempre, indubitavelmente, aquela pessoa que tinha um diploma de uma federal, ela passava muito, mas de longe, na frente de alguém que tivesse um diploma de uma particular, exceto raríssimas exceções. Então, assim, é muito triste, né? Porque eu vi as coisas caminhando no sentido de que a universidade pública ela fosse realmente para o público, qualquer ele que fosse, né? O Enem aí oportunizou isso. E agora a gente vê uma coisa que não está muito longe de reverberar, não. Vai reverberar loguinho. É muito triste. Mas, enfim. É muito triste. E ainda tem uma outra perspectiva. Agora, falando diretamente para os professores formadores de professores, né? Para nós que atuamos, por exemplo, nos cursos de licenciatura. A gente não pode deixar de ter acesso e também de conhecer a BNC Formação. A BNC Formação é o documento que vai indicar as modificações que vão precisar acontecer nas licenciaturas. Porque perceba, eu vou precisar alterar o modelo de formação do meu professor para que ele tenha campo de trabalho. Uma vez que se eu formo o meu professor agora com essas disciplinas que a gente faz de forma completamente fragmentada, quando eles entram lá, eles vão ter essa dificuldade. Eles vão ter essa dificuldade de se adequar. Eles vão ter essa dificuldade de se identificar, né, com que área, o que eles podem fazer. Então, esse é um processo que já precisa estar acontecendo, né, nas instituições de ensino superior. De que maneira a gente vai coordenar, de que maneira a gente vai conduzir esse processo de formação inicial do professor. Agora, eu queria, antes do Paulo levantar a mão, antes dele falar, eu queria só jogar uma sementinha assim, para a gente pensar. Essa é uma questão que eu penso desde que eu comecei a atuar no estágio, né? PIBID e residência pedagógica, eles são programas oriundos dessas políticas públicas de incentivo à formação de professores, que eu considero essenciais na nossa formação de professores atualmente. Mas isso também pode ser um indicativo de que se eu preciso de um programa oriundo de uma política de incentivo à formação de professores, pode ser um indicativo de que eu, enquanto curso superior e professor formador, não esteja dando conta dessa formação sem esses programas.
E aí eu não dou conta dessa formação dos meus futuros professores. Preciso segurar esses programas oriundos das políticas públicas e que, para eu segurar esses programas, eu sou forçado a trabalhar a reforma curricular e educacional dentro de um contexto de retrocesso. Isso é uma coisa que a gente também tem que ter em mente. Como é que a gente está conduzindo os nossos cursos? Como é que a gente faz se esses programas que estão o tempo inteiro, o PIBID está aí a laço de acabar, como é que a gente faz para a formação do nosso estudante, apesar desses programas? Isso é uma coisa que eu queria que vocês pensassem. Assim. Se vocês conseguissem uma resposta, me digam, por favor, porque eu não conseguia, mas eu penso nisso todos os dias. Acho que o Paulo, né, levantou a mão. Paulo vai falar alguma coisa? Espera só um minutinho. Só um minutinho, Paulo. Só para não perder aqui, o André falou que orienta uma aluna em Volta Redonda e outra em Lorena, e disse que está muito bagunçada essa implementação, todo mundo batendo a cabeça, ninguém foi preparado de nada, uma verdadeira bagunça, não existe implementação. A Marcele, eu como aluna de matemática e licenciatura, irei me formar provavelmente quando o novo ensino médio já estiver vigente. Aparentemente, se vocês, professores, que têm uma longa experiência na área, estão informando que está uma bagunça, me dá medo de como iniciarei esse novo currículo, sendo que o único método de ensino que eu conheço foi aquele da qual eu passei. Infelizmente, isso até desanima. É Marcele o nome dela? É Marcele. Marcele, não fique desanimada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nós temos bastante tempo de atuação nisso, mas nós não fomos formados para isso. Nós não discutimos em nenhum momento essas questões, essas confusões. Você pode até achar que a gente discute pouco, mas esse momento de discussão já te abre o horizonte para que você entenda o seu percurso formativo de outra maneira. Entenda também, Marcelo, que você certamente vai estar muito mais apta a atuar com esse novo ensino médio que nós. Porque você está no curso de formação de professores, em algum momento, né, você vai para o estágio, se você está no programa de residência PIBID, você vai para a escola e você vai ter contato com isso. Para nós é muito assustador, porque nós fomos formados em uma outra perspectiva. Nós passamos por diversas reformas curriculares e educacionais e nos adequamos. Fica tranquila que isso vai ser um processo natural. A apropriação desses documentos e a maneira como você vai formar a sua prática docente não vai ser tão complicada como parece. E para além disso, Marcelo, você precisa dominar esses saberes para chegar lá e fazer a modificação. Então não se desanime, se anime e vá. Verdade. O Vitor é mais novo que eu, passou por menos reformas do que eu. Tá? Eu passei por várias reformas e outros colegas aí que estão comigo e a gente está aqui. Conforme o professor Vitor falou, esperançar, né, a questão da resistência. A Isabela colocou nem sei quantas, eu também não, Isabela. Mas, a verdade, isso faz parte da nossa formação, esses são desafios da nossa formação. E a Isabela colocou ainda, a professora Isabela, a bagunça não é como método de ensino, o como você ensina, a bagunça é na implementação, a forma que as coisas chegam uma série, tá? Na organização das áreas, das disciplinas, dos percursos formativos. Isso que o professor Vitor chamou a nossa atenção, é a questão das entrelinhas, o que está obscuro, o que não é dito, isso faz parte da nossa formação também. A gente precisa olhar aquilo que não está escrito, né? Investigar, tomar cuidado, né? O professor Rafael colocou, e a questão do currículo prescrito e o currículo praticado, isso parece que será muito caótico e, ao mesmo tempo, uma resistência ao projeto político-pedagógico. Paulo, só para a gente estar tentando caminhar para o final, o Paulo quer falar e o Rafael também fez um comentário importante. Só não sei se todo mundo sabe que currículo prescrito são os documentos oficiais, né, que
que trazem essas informações de como a gente pratica e faz, e pensa, elabora, implementa. Tá uma confusão. Tá uma confusão, é um problema. Por quê, Rafael? Foi o Rafael, foi o Rafael Lassalo. A gente não sabe fazer o que está prescrito. O que está no currículo prescrito a gente não sabe. Quando você olha lá uma competência que você, da química, que pode falar sobre evolução na perspectiva biológica, átomo, astronomia, você não faz ideia do que é aquilo, de como você pode fazer aquilo, né? E o que você vai acabar fazendo é o que a gente chama de acochambrar. Você vai pegar a sua disciplina e vai trazer para dentro daquela habilidade, dentro daquela competência que ele está ali fazendo. A gente não teve formação para isso. E por isso é importante a gente entender o documento. Por isso é importante a gente entender de que forma a gente pode fazer educação diferente. Tem alguma coisa que pode nos ajudar a pensar isso, que é a perspectiva de temas geradores lá de Paulo Freire. Talvez ela comece a apontar para a gente possíveis caminhos de achar um menor prejuízo nessas habilidades e competências. Mas vai ter, certamente, durante algum tempo, essa diferença do currículo prescrito e do currículo praticado vai ser bem bagunçada, assim. Mas a gente vai vencer. Rafael pensou exatamente isso. Paulo? Então, Giovana, é isso, né? Eu acho que Paulo Freire, né? Que bom que a gente está fechando com Paulo Freire. Fico muito feliz, né? Mal entendido, mal interpretado no Brasil, né? Até foco, né? De críticas e coisas assim, absurdas, né? Nesse país, enfim. Mas, assim, eu levantei a mão exatamente por isso que pensar nessa questão, né, da educação para além das caixinhas, né? A gente foi formado nas caixinhas. É difícil a gente sair das caixinhas, é difícil a gente pensar algo diferente e não condeno de forma nenhuma. Estar atento, né, a essas grandes, esses documentos que estão trazidos para a gente, com todas essas propostas, enfim. Há intenções, né? É o chamado currículo oculto, né? É o currículo oculto, né? O Vitor não falou, mas ele está posto, ele está posto, ele está posto. E no Brasil a gente está correndo o risco de ter um currículo oculto, né? Um oculto do obscurantismo. É uma coisa impressionante. Há de se ter essa crítica, né? Eu estou chamando a atenção aqui para a criticidade. A gente precisa estar muito atento às coisas que são postas, né? E que são naturalizadas, né, por motivos diversos, enfim, e que estão para além, né, daquilo que a gente pensa, né, de ensinar. Eu sempre penso que o professor quer ensinar, né? E ele é uma pessoa que está bem intencionada. Mas, infelizmente, a gente tem tantas intenções por trás disso, Sim. que muitas vezes passam despercebidas, né? E a gente está correndo um risco muito grande, né? Até nos tempos atuais, enfim, de estar engolindo um monte de coisa sem estar digerindo o que está posto. E foi o que eu disse naquele outro momento, né, que eu falei, dessas intenções, né, dos grandes organismos internacionais e o obscurantismo, né, que infelizmente a gente vive nesse país, né, numa tendência aí, né, de um ritmo, né, para a defesa, né, de uma proposta educacional, né, baseada aí em ações ideológicas muito questionáveis. Enfim, é isso.
Obrigado aí, Vitor. Acho que foi ótimo né, sua proposição aí. Tem que refletir muito, tem que pensar e estar atento a tudo. Obrigado, querido. É isso. Vamos juntos, pensando juntos, refletindo juntos, agindo juntos. Esperançar sempre, né, Vitor? E resistir. Porque se não fosse dessa forma, teria uma outra forma, ia acontecer alguma outra coisa. Isso. Eu não consigo me lembrar de algo que não tenha acontecido ao longo da minha carreira docente, nos seus colegas, para incomodarmos, para mexer com a gente tem que sair do lugar. Né? Então, eu penso que são desafios da nossa formação, a gente precisa encarar tudo isso. E, para encarar, nós precisamos desse momento maravilhoso que nós tivemos com o Victor, com outros docentes, com o pessoal interessado no assunto. Isso aí, Aline, existir sempre, né? Os futuros professores, a gente tem dados atualizados da perspectiva em relação à formação do professor daqui a uns anos, isso é preocupante, mas eu penso que faz parte dessa formação. Vitor, eu tenho só a agradecer em nome do grupo pedagógico, dessas disciplinas que a gente está tentando trabalhar juntos e está tendo um resultado bacana, né? Só agradecer imensamente, que eu tenho certeza que mexeu com muitas pessoas, provocou, plantou a sua semente, e assim a gente vai poder caminhar. Tem que ter esse momento de tirar a gente do lugar, né? De mover, de deixar a gente preocupado com a formação que a gente tem. Eu penso que tem que ser dessa forma. Obrigado, Giovana. Conte comigo sempre, estamos juntos nesse processo, caminhando juntos, refletindo juntos. É isso, é esperançar, é resistir, é seguir e entender que isso também é parte do nosso processo formativo, seja ele inicial ou continuado. Isso é um processo e educação é um processo e a gente vai estar nele sempre. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Se precisarem de qualquer coisa, é só falar. Para a gente não perder o costume, quem puder abrir a cam para a gente fazer um printzinho e se despedir. Glaucia quer falar alguma coisa? Isabela, Paulo, os colegas do grupo, Lígia. Acho que está quase todo mundo do grupo aqui, muito bom. E outros professores do IFE também. Rafael, se vocês puderem abrir a cam para eu fazer um print. Rafael abriu. Ana Beatriz, Bela, Aline. Gente, apareceu uma imagem aqui, deixa eu tirar assim. A Ju. Vamos lá, quem mais vai abrir? Isabela. Ah, tá bom, Glaucia. André. Ah, isso aí. Não conheceu o Vitor ainda não, André? Ah, tá ruim. Sim. Ele tá sem microfone. Aqui Vamos do lá. meu lado. Cadê aí, Bia? Fechou? Ou eu não estou conseguindo colocar todo mundo aqui? Peraí. Vou tentar aqui de novo. Mosaico, tem que mexer aqui. Acho que agora eu consegui. Nossa, quanta gente linda. Eu não consigo, depois você me manda esse É porque eu estava abrindo, não estava vendo todo mundo. Ei, Exxon. Eu não estava vendo todo mundo, não, mas não dá, nem cabe todo mundo, gente. 1, 2, 3 e já. Sorriso. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Beijo. Me manda esse print. Vitor, abraço aí. Abraço a todos e todas. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.